Minha vida está em tuas mãos, meu Deus, meu Pai, em ti eu posso confiar. Boa noite, povo de Deus! Estamos chegando com mais um podcast especialmente para você, esse podcast que é do coração do Senhor. E hoje, mais uma vez, estou trazendo para vocês aqui um bate-papo abençoado. E a pessoa que eu estou trazendo aqui hoje, você sabe, né, minha gente? Eu só trago pessoas top. Pessoas de Deus, amém. Pessoas maravilhosas. Eu estou com uma irmã aqui que é fogo do Espírito Santo. E tenho certeza que a minha conversa com essa irmã, olha, vai abençoar bastante a sua vida. Você quer saber quem é? Então assiste o vídeo até o final. E antes de começar esse bate-papo, eu já quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque assim a nossa evangelização vai chegar a muitos corações que necessitam, tá certo? Tenho certeza que nessa noite você será abençoado. Antes de começar o nosso bate-papo, nós agora vamos rodar a vinheta de pessoas que ajudam esse podcast a estar no ar. Agradecendo primeiramente a Deus e a todas as pessoas que nos ajudam. Então, roda a vinheta. Está precisando resolver a documentação do seu veículo? Ricardo Despachante, documentalista há mais de 10 anos. Evite a burocracia do Detran e tenha agilidade no seu veículo. Ricardo Despachante está precisando de um serviço que te ajude na hora da sua mudança? Móveis Mudanças e Companhia. Mudanças locais e interestaduais. Entre em contato com meu amigo Haroldo e também faça aquele móvel planejado tão sonhado. Móveis, Mudanças e Companhia. Está procurando fazer da festa do seu filho um momento inesquecível? Alan Eventos Infantis. Cama elástica, pula-pula, algodão doce, picolé e crepe. Alan Eventos Infantis. Está buscando roupas que venham somar no seu estilo? Você tem endereço garantido. Toda Bela Estilo, da nossa amiga Ana Santos. Toda Bela Estilo. Lá você também vai encontrar uma variedade de perfumes, porque ela também trabalha com perfumaria. Toda Bela Estilos, porque a nossa alegria é fazer o seu estilo. E é isso aí, povo amado de Jesus. Nosso podcast Quero Saber, como eu falei para vocês, com uma convidada que é fogo do Espírito Santo. A nossa convidada veio de uma cidade maravilhosa, pertinho aqui do Juazeiro, e vocês vão ficar conhecendo, sabendo quem é ela agora, nesse momento. É a nossa irmã Fátima Rodrigues. Tudo bem, Fátima? Isso, que alegria, tudo bem? Boa noite, pessoal que está em casa. Uma alegria muito grande estar aqui compartilhando esse momento com você, falando um pouco da minha experiência com o nosso amado Jesus. Amém. Olha, pessoal, eu conheci a Fátima esses dias, né, em missão. Ela vai falar um pouco já do grupo dela, né, um grupo maravilhoso, abençoado. Conheci a Fátima, conheci o esposo. Todo o pessoal do grupo dela é um povo fervoroso e de oração. E quando eu estava lá, rapaz, o carisma deles é uma coisa linda, sabe? É um povo que busca a Deus. Eu também fui muito impactado naquela noite, viu, Fátima? Eu fui, sabe aquela história que você vai para servir, para evangelizar, e você volta bastante evangelizado? De fato, a gente sempre, quando sai em missões, a gente também está aberto a receber a graça, né? Sim, pois isso foi. É muito bacana. Foi o que aconteceu comigo naquela noite. E, cara, eu precisava trazer essa pessoa que vocês vão conhecer aqui, sabe? Eu escutei um pouquinho da história dela, do esposo dela, e hoje você vai partilhar conosco. Vamos sim. Se Deus quiser. Pois, Fátima, já começando, né, o nosso podcast, já quero que você fale para nós o nome do seu grupo de oração, aonde ele acontece, o horário. Fala para esse povo aí que está te escutando, porque eu tenho certeza que eles vão querer saber. Certo. O nosso grupo de oração Jesus Misericordioso, na cidade do Crato, no bairro da Vila Alta, acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, e você é o nosso convidado especial. Olha aí, Grupo Jesus Misericordioso. Pá, a gente está tudo entrelaçado, né? Obra Misericórdia, Jesus Misericordioso. Só bênção. Estamos todos aí, graças a Deus, né? No mesmo propósito, né? Aí já tem o do Afonso, que veio aqui no podcast. Sim. Uma bênção. Vocês têm acompanhado aí, né? Bate-papo com o Afonso, e olha, foi, assim, para mim também uma experiência única, sabe? Conversar com o Afonso. Afonso é um homem de Deus, e como, assim, foi enriquecedor, sabe? Aquele momento. E aí a gente tá todo mundo, né, nesse propósito. Jesus Misericordioso, Obra Misericórdia e Mãos Ensanguentadas de Jesus. Pelo pouco que eu conversei com você, Fátima, sabe? Quando eu pensava na nossa conversa, eu sabia, Fátima, que Deus estava colocando esse tema, né, pra gente conversar, porque o que a gente conversou lá na tua casa, né, com seu esposo e tudo, tem muito a ver com o que o Senhor queria que você partilhasse com as pessoas que estão aí em casa. Vocês vão ver que momento maravilhoso a gente vai viver agora, porque
essa mulher aqui de Deus, ela tem muito a falar aos nossos corações. Então, fala para mim, como é possível viver a providência de Deus nesses tempos tão difíceis que a humanidade tem passado, que nós enfrentamos na nossa caminhada? Fala para quem está em casa, fala para a gente aqui como é possível vivenciar essa providência de Deus nesses tempos difíceis. Irmão, esse tema foi um tema assim, bem propício realmente, né? Porque foi através desses tempos difíceis, né? Tempo de pandemia, né? Que Deus me trouxe até aqui, né? Foi através de muito sofrimento, de muita dor, de um momento muito difícil vivenciado em família, né? Como eu comentei contigo, nosso grupo de oração ele surgiu na pandemia, porque nossa família foi infectada 16 pessoas em uma semana. Olha isso. Né? Olha 16 isso. pessoas infectadas Me em uma diga uma semana. coisa, diante disso que essa mulher está falando aqui, qual é mesmo o seu problema, hein? A gente fica com aquela interrogação, né, minha Verdade. gente? Você está vendo que nem sempre, né, a grama do vizinho é mais verde? Olha o testemunho. Tá só começando, viu? Pode continuar, irmã. E aí foi um momento de muita dor, porque foi 16 pessoas entre a minha mãe, filhos, netos, noras, genros. E aí foi assim, muita gente. A primeira pessoa infectada foi a minha mãe. Ela teve 50% do pulmão comprometido. De fato, foram 3 pessoas com 50% do pulmão. E um irmão meu, né, Francisco, teve 75% do pulmão comprometido. Misericórdia. Ele passou 40 dias. E aí nós travamos aí uma batalha muito grande de sofrimento. Sim. Né? E na hora do sofrimento, nós nos socorremos a quem? Sim. Né, pessoal? O nosso amado Jesus, somente Ele. Até uma topada que a gente leva no dia é, ai meu Deus, ô Jesus, Sim. ai meu Deus, é por Ele. No momento da dor, a gente sempre está aclamando o nome de Jesus. Sim. E nesse momento de dor, onde nós não podíamos um ajudar o outro, né, nós tivemos que nos socorrer a Ele. Somente Ele foi misericordioso ao ponto de nos deixar contar esse testemunho hoje. Né? E quando a minha mãe se internou, ela passou ainda 17 dias hospitalizada em estado grave, foi muito grave. Quando ela foi hospitalizada, a gente ficou com certo medo, porque era tudo novo, né? A pandemia, nem os médicos sabiam, de fato, como lidar com essa doença, era tudo muito novo. Então, eu fiquei com bastante medo, porque minha mãe tinha um problema de varizes, né, das pernas, e eu achava que qualquer doença que você tivesse, né, poderia afetar, agravar mais ainda, né, quem tivesse Covid. Sim. E aí, no entanto, ela teve o caso grave, mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela saiu do hospital. Glória a Deus. Mas tinha um propósito, Sim. a minha mãe ser internada, sabe? Ô, Fátima, e incrível, né, você falando aí tudo, além da gente estar vivendo, né, na época, essa interrogação que era a pandemia, né, por conta do vírus e tal, ninguém sabia o certo o que era de verdade, ainda tinha aquelas restrições, né? Aquele medo do contágio, né? Imagina, pessoal, uma casa... Um isolamento, né? Uma né? casa toda contaminada, como a irmã acabou de testemunhar aqui. Eles tinham que, olha só, pela fé, né? Eles tinham que lidar com isso, com a contaminação, e eles não tinham mais ninguém para ajudar, senão eles próprios. Cara, pelo amor de Deus, né? Verdadeiramente, isso é colher, né, a providência em tempos difíceis. Verdade. Veja, pessoal, que forte, né, tudo que nós estamos falando aqui, porque é Deus fazendo, né, através das pessoas, o seu querer. Porque olha que coisa linda, né? Muitas vezes a gente passa, não estou desmerecendo dor de ninguém aqui, porque cada um tem sua situação, né? Com certeza. Mas diante do que você está me falando, Fátima, né, isso mexe com a gente, sabe? Mexe com as nossas estruturas e tudo. Pode prosseguir. Verdade. E quando ela se internou, como vinha te falando, tinha um propósito, né? Ela tinha que realmente ficar isolada, porque pela idade, né, e ver todos os filhos, imagina se ela estivesse fora sabendo que todos os filhos estavam se contaminando, né? Sim. Contaminados. Então, ela ficou internada, isolada, e foi neste momento que o Senhor Jesus foi falar com ela. Jesus. Né? Ela teve uma visão Sim. de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, ela sempre falava assim para mim: Fátima, eu não sei se foi um sonho, eu não sei se foi uma visualização, eu não sei dizer. Porque eu estava diante de tomando muitos medicamentos, estava tudo muito confuso. Eu não sei dizer, mas há pouco tempo, assim, questão mais ou menos de um mês, o Senhor me confirmou.
no meu coração que realmente foi uma visualização. Ela viu Jesus misericordioso. Olha, que bênção. E aí ela viu, acordou daquele momento e no outro dia seguinte, né, ela viu ela com a imagem, com o quadro de Jesus misericordioso, procurando um local para colocar na casa dela. E, gente, detalhe muito importante, que minha mãe sempre foi uma mulher católica, né, sempre foi uma mulher forte, fervorosa de oração. Um cheiro, mãe. E beijo. Ela tem muitas imagens, né, de santo da Ave Maria. Onde você chegar lá, é cantinho de oração na casa dela. Mas ela não tinha a imagem da Divina Misericórdia. Ela não tinha. Tinha um propósito. Jesus preparou tudo do início, né? E aí, quando ela estava no hospital, que ela viu essa imagem, ela com um quadro, procurando onde colocar na casa dela, ela falou para a minha irmã, que estava lá cuidando dela, né? Ela disse: Fabiola, quando eu sair daqui, eu preciso urgente de um quadro de Jesus misericordioso, porque eu me vi com um quadro procurando um local para colocar na minha casa. E aí ela disse: mãe, quando a senhora sair daqui, a gente resolve isso. Ela disse: não, tem que ser logo, porque naquela época estava tudo fechado, né? Sim. Os comércios, estava isolamento mesmo, total. E aí a preocupação era onde é que eu vou encontrar, né? Mas aí Deus providencia tudo. Se Ele providenciou, né, essa visualização para que ela tivesse essa visualização, o quadro, né, isso aí seria de menos. E aí o Senhor, quando ela estava no hospital, ela falou com a minha irmã e a minha irmã mandou providenciar, né, a troca desse quadro. E nessa mesma noite o meu irmão Francisco, ele foi hospitalizado e ficou no quarto vizinho dela. Sim. Coincidentemente, mas ela não sabia que o filho dela estava lá. Sim. E aí ele estava passando muito mal. Meu irmão, quando ele entrou no hospital, ele tinha 115 quilos. Teu irmão é daquele episódio que tu me contou? Isso. Segura isso aí. Segura. Segura. Rapaz, se você tá achando que a conversa tá boa, você não tem noção do que ainda vai vir, viu? Ela tem um testemunho do irmão dela. Rapaz, Fátima, tu vai deixar esse testemunho pro finalzinho. Vou deixar pro final. Viu? Vou deixar pro final. Mas eu queria, assim, sabe, Fátima, eu tô aqui, sabe? Você vai falar o podcast todo, porque eu tô aqui só absorvendo, né? Eu já escutei, incrível como Deus faz nova todas as coisas, né? Eu já escutei essa história que ela tá me falando aqui, né? Esse fato, mas eu tô assim, de novo, né? Você vê como Deus tem um poder, né? De colocar, de trazer a atualidade, né? A graça dele. E quando ela me falou, né? Que a mãe tinha aquele desejo, como é lindo, pessoal, esse encontro com Deus. Porque, tipo, ela teve, né, o encontro com o Senhor e ela, nas atitudes, parecia que ela nem estava mais doente, né? Nem estava debilitada, porque quem pegou o Covid sabe como a pessoa fica debilitada. Graças a Deus eu não tive, mas eu vi relatos de pessoas próximas a mim que teve e, pelo amor de Deus, a pessoa passava um tempão para se recuperar, né? Mas veja o tamanho da fé dessa mulher, porque foi tocada pelo Senhor, né? Então ela não queria saber de mais nada, se estava no hospital, se estava... Ela queria unicamente fazer o que ela tinha visto, né? Ser obediente a esse chamado, né? Ser obediente, a obediência nesse momento, porque quantas vezes nós temos essa oportunidade, né? O Senhor fala conosco de alguma maneira e às vezes a gente quer tapar os olhos e não enxergar. Sim. Muitas vezes isso acontece. Eu recebo, quando a gente sai em missões, eu recebo muitas pessoas falando: isso aconteceu comigo. Eu digo: meu irmão, o Senhor está falando contigo. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade de se abrir à graça. Sim. Né, para esse chamado, né, e ser obediente a Ele. E acaba deixando essa graça passar. Ela não, ela agarrou com todas as forças. Amém. Você está vendo, pessoal, né? Quando Deus faz uma obra, né? Quando Deus manifesta a sua vontade, o seu toque no coração, olha a bênção que acontece. Foi assim todo o tempo da Bíblia, né, Fátima? Verdade. Quando a gente vai ver o mover de Deus, quando a gente vai ver o mover de Deus nas pessoas, Deus faz algo, Deus se manifesta para a pessoa. E eu não estou falando aqui de milagres não, viu, minha gente? Você quer milagreiro aí, que você procura as pessoas só pelo milagre, está na hora de rever aí as situações. Verdade. Procure a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele já soprou a vida em você, né? Sempre quando Deus estava agindo na vida de uma pessoa, ela não conseguia se conter, né, para fazer a vontade de Deus e para anunciar a graça, né, da presença do Senhor. Foi o que aconteceu com a mãe dela, né? Ela estava no momento de enfermidade, mas a graça tomou conta do coração daquela mulher e ela quis transbordar. Me responda uma coisa nessa noite, responda aqui a Fátima.
Será que é preciso a gente, num estado tão vulnerável assim, para que a gente possa conversar com Deus ou enxergar a Deus? Não, meu irmão. Não, né, Fátima? Se aproximar dele. O Senhor está todos os dias da nossa vida querendo conversar conosco, sabe? Querendo fazer algo na nossa vida. E muitas vezes a gente está tão ali disperso, né, Fátima? É verdade. E detalhes, algo a mais. Ele deseja fazer algo a mais. Porque Sim. milagres ele já faz na nossa vida Não é, todos não? os dias. Sim. Né? As pessoas precisam reconhecer primeiramente isso, sabe, Sim. Alex? Eu vejo muitas pessoas buscando graça, buscando milagres. Sim. E principalmente na hora da dor, na hora do sofrimento. Mas as pessoas não conseguem enxergar o grande milagre que aquela pessoa já é. Sim. Por poder estar vivo ao lado das pessoas que amam, poder acordar, enxergar, Sim. entendeu? Trabalhar, viver ao lado, né, das pessoas, Sim. dos filhos, da família. Isso já é um grande milagre de Sim. Deus. Né? Poder professar a sua fé, né? Justamente. Quantas pessoas que vivem em países que nem falar de Jesus eles podem, né? E nós temos essa graça, nós temos todo o tempo para conversar com Deus. Nas minhas pregações, sabe, Fátima, eu acho que você também já passou por isso, eu sempre falo, né, para as pessoas, pelo que eu vejo, né, no decorrer dos dias, dos trabalhos e tal, do cotidiano do ser humano, né? Não existe essa de não ter tempo para falar com Deus. Não. Porque, tipo, muitas vezes a gente chega cansado de um trabalho. De ou fato, então... isso é desculpa, viu, minha gente? Sim, Desculpa sim. mesmo, mas como há tempo para todas as coisas, Sim. a gente não vive, não passa um dia sem se alimentar, sem ir para o trabalho. Então, assim, como nós temos todas essas prioridades, o Senhor Jesus Sim. tem que estar acima de tudo isso. E você está colocando aí coisas fundamentais. Mas vamos trazer aqui as coisas banais, tipo o zap da vida, né? As conversas, não estou falando que essas coisas são ruins. Eu estou falando que cada coisa é o seu tempo. É verdade. Nós precisamos falar com aquele que nos sopra a vida, que nos dá, né, sentido para viver, Verdade. né? E é isso que nós queremos trazer para você na noite de hoje, né? Você pensa que para nós também é fácil? Não é, mas nós temos o conhecimento que o Senhor, que está acima de todas as coisas, Ele é que nos permite viver, né, Fátima? É verdade. Falei para vocês que essa conversa vai render muito fruto no Espírito Santo. Amém. E ela tem muito ainda para falar. Fala para a gente, Fátima, fala para o pessoal que está em casa e tudo, sabe? Na nossa caminhada, né, a gente passa diversas situações, é como se fossem períodos, né? E quem nunca passou pelo deserto? O famoso deserto. A Bíblia fala, sabe, na solidão do profeta. Eu já me vi muito nisso, sabe? Nesse contexto, a solidão do profeta. Fala para a gente se você já passou, né, um período semelhante. Se você, sei lá, se você está passando, não sei. Partilha com a gente. E, tipo, se você já passou, o que você fez para enfrentar, né, a realidade ou o que você está fazendo para enfrentar essa realidade? Conta pra gente. Meu irmão, Alex, é de Deus mesmo, viu, gente? Porque esse tema foi providenciado por Deus, porque é justamente esse momento, dessa aridez, né, que eu me encontro vivendo agora. Né? Porque Deus ele me pegou e Ele fez tudo. Eu costumo me chamar no grupo de oração de colecionadora de milagres, porque realmente eu sou. Deus fez grandes coisas na minha vida, né? Mas Ele tinha esse propósito, né, de fazer, de me atrair. Né? Graças a Deus eu me abri a essa graça de permanecer. Mas realmente chega um determinado momento, né, que você fica, cadê Deus na minha vida? Onde nada acontece, onde você chama, onde você pede, entendeu? Não que a unção não aconteça, não que o Espírito Santo não venha, mas a gente falando particularmente, né? Particularmente de mim. Sim. E o que eu vivo hoje, né, como eu vivo essa situação hoje, para mim só tem uma saída. Né? Essa saída que eu permaneço nela, quero permanecer sempre, não quero deixar, porque essa saída é a que me dá força total. E ter a certeza que mesmo diante dos pedidos que eu faço para o Senhor, diante de pedir a presença dEle mais perto de mim, às vezes em algumas atitudes, como humanos, a gente sempre precisamos de algo, né? Sempre queremos algo, Senhor, eu estou precisando, Senhor, me ajuda. E às vezes a gente pede e a graça não acontece, não vem, porque é no tempo de Deus, a gente tem que respeitar Sim. isso. Né? Mas a oração ela tem que permanecer.
A oração, ela é fundamental. É a chave de tudo, né? Independentemente do que aconteça, você Sim. tem que ser perseverante e estar ali, firme. Sim. E confesso assim de todo o meu coração, meu irmão, é o melhor momento da minha vida. Olha. É quando eu tenho esse encontro particular com o Senhor em família. Sim. Né? Graças ao meu bom Deus, Deus me presenteou com um milagre, né? Porque hoje, diante de tantos casamentos falidos, tantas pessoas passando por situações difíceis matrimoniais, eu tenho um esposo maravilhoso, um anjo que o Senhor colocou na minha vida. E é muito bom quando a gente vive um matrimônio em Deus. Sim. Que nós caminhamos juntos, no mesmo propósito, na mesma direção. Entendeu? Então, se torna gratificante, né? E nos dá força. Porque, além de você não saber que está sozinha, que tem Deus, mas tem uma companhia ali do lado. Sim. Porque a gente precisa, às vezes, quem nunca, né? Às vezes tem o cansaço, às vezes vem os problemas e a gente acaba desanimando. Sim. Mas aí ele vem e vamos, tem que rezar. Tá ruim, vamos fazer uma penitência, vamos acordar 3 da manhã, vamos rezar o rosário, vai dar certo. E aí a gente junto, a gente vai driblando essas situações, mas sendo consciente, tendo a certeza que o Senhor Jesus está ali, próximo a nós. Não é porque Ele não está se manifestando em alguma situação favorável para nós que Ele simplesmente esqueceu. Jesus, Ele é bom, Ele é Deus de bondade, né? Deus soberano sobre todas as coisas. Ele nunca abandona o Filho. Verdade. Nunca. Então, essa certeza a gente tem. Você que está em casa também tem que ter essa certeza, né? E aí a gente, só tendo essa certeza, a gente já firma o nosso compromisso mais ainda com o Senhor, né? Independente do que aconteça, tem que seguir naquela direção. Foco nele. Amém. Verdade. É isso aí, pessoal, viu? Olhe, tudo que ela está falando aqui, viu, é verdade. Eu conheci o esposo dela, viu? Ele é uma benção de pessoa, né? Conversamos um pouco e tudo. É um suporte, né, pessoal? Que na realidade dela o Senhor trouxe, né? Porque ela é casada. Ah, mas Alex, e aí? E eu? Ah, mas você tem o seu pároco. Ah, você tem seu amigo. Verdade. Ah, mas você tem sua oração, pessoal. O que foi que a Fátima acabou de falar aqui? Oração. É a chave de tudo. Porque, tipo, se a gente não conseguir trazer essa realidade da oração, muitas vezes, Fátima, a gente fala assim, você tem, irmão, oração, você vive uma vida de oração, as pessoas já pensam que é aquele devocional, sabe? Eu falo muito assim, tipo, o que é oração? É a conversa com Cristo, meu irmão. Os devocionais, como o ofício, o texto, meu Deus, como nos ajuda e como é importante para nós. Verdade. Mas aquele momento de oração pessoal, aquela conversa com Jesus, sabe? Que você, tipo, ao acordar, você já diz, meu Senhor, obrigado pela vida, né? É verdade. Estou vivo. Meu Senhor, obrigado por mais um dia, né? Geralmente as pessoas pensam que, quando você fala um pouco de oração, principalmente essa geração agora mais jovem, quando você fala de oração, eles pensam, meu Deus do céu, eu conheço... Não, eu lembro da minha avó. Né? Eles pensam logo assim, vou ter que rezar muito, né? Vou ter que estar de joelho. Olha o tanto de livro que a minha avó tem de oração. Verdade. Pessoal, é uma conversa com Deus. O que é uma oração? A conversa com o Senhor. É você dizer como é que você está, seu coração está em frangalhos. Diga. Ah, será que, tipo, o Senhor que te criou não conhece o teu interior? Ah, você está feliz? Fale com Ele. Você vai ver que, tipo, o amigo fiel está sempre ao seu lado. Como Ele coloca na vida da gente anjos, mas Ele é a essência da nossa vida, meu irmão. Verdade. Converse com Deus. Fátima, trazer agora um dado super importante que eu confirmo e assino embaixo. Sem oração não tem como a gente passar por nenhuma situação da nossa vida. Verdade. Principalmente para o deserto, né? Eu já passei alguns desertos na minha vida, sabe, Fátima? O meu deserto é um pouco diferente, sabe? Eu nunca me senti totalmente longe do Senhor, sabe? Mas eu já senti o meu coração, assim, tipo, endurecido, sabe? E é incrível como isso me dói, porque eu sei que você também que está em casa tem sua intimidade com o Senhor, mas eu tenho um respeito tão grande por Jesus, sabe? E não estou aqui dizendo que eu sou o bonzinho, não, eu estou falando da minha experiência. Eu tenho um respeito tão grande por Jesus, que quando meu coração fica um pouco indiferente, eu estou falando indiferente, pessoal, tipo, às vezes a preguiça vem para a gente não rezar como deveria rezar. Às vezes, aquelas palavras doces que você acostuma dizer para Ele, às vezes falta. Verdade. Na sua boca e no seu coração. Cara, isso me deixa em frangalhos, sabe? Eu olho para Ele assim e digo, Senhor, o Senhor merece muito mais da minha vida. Sabe, eu não entendo por que eu estou assim, mas você está. E você não pode desistir. Você precisa ter a convicção que Ele está com você. E que você vai passar por aquilo. É assim que acontece comigo. E quando pensa que não...
durante o dia você sente a presença de Deus, sabe? Nas coisas pequenas. Eu falo muito com os meninos assim, tudo. Às vezes o cara está lavando uma louça e você sente Deus ali, sabe? Deus movimentar seu coração e você diz, Senhor, quem sou eu? Sabe, falando disso, meu irmão, teve uma vez no grupo de oração que eu estava pedindo uma graça ao Senhor, eu estava passando um momento de tribulação e eu queria tanto que o Senhor falasse comigo essa noite. Sim. Eu preciso tanto, Senhor, de uma confirmação. Senhor, eu preciso saber que Tu estás comigo, mas a minha situação era focada naquilo que eu queria, né? Sim. Porém, naquela noite, foi até com nosso irmão José, estava pregando no nosso grupo de oração e ele disse, tem uma mulher aqui que ela está sofrendo com uma queda de cabelo terrível. Seu cabelo cai, quando ela penteia o cabelo, o quarto fica o cabelo todo no chão. E ela disse, hoje ela saiu de casa falando que não sabia mais o que fazer. Eu disse, Senhor... Sou eu. Sou eu. Porque eu falava justamente isso para o meu esposo. Quando a gente se acordou, eu disse, olha meu cabelo. Eu não sei mais o que fazer. Eu fiquei com muito pouco cabelo por conta da Covid. Sim. Né? E aí ele disse, toma posse da graça, porque a partir de hoje, você estava até pensando em comprar um medicamento, pensando em ir para o médico e fazer exames, mas a partir de hoje não precisa mais. Meu cabelo está nascendo. E o que eu quero falar com isso? Às vezes a gente quer que o Senhor fale com a gente naquele propósito, naquela situação que nós queremos. Mas assim, Ele vem mostrar que está do nosso lado nas coisas pequenas, que às vezes para nós não é nem tão importante, né? Mas Ele vem dar aquele sinal de dizer, eu estou aqui. Mas é no pequeno que se faz grande. Sim. Né? E Ele vem mostrando, Ele vem sempre se apresentando para nós de maneiras diferentes. Mas nós, como humanos, como pecadores, queremos que seja sempre do nosso jeito. Queremos que a ação de Jesus seja no imediatismo da nossa necessidade. Sim. Né? E não deve ser assim. Né? Quando você falava, agora há pouco, sobre o que o Senhor, falando em missão, que sentia, às vezes, seu coração ficar dolorido, né? Você se sentia sozinho por conta da questão do coração. Sim. E quando você falava, eu me lembrei muito de uma fase que eu passei na minha vida. Eu tive depressão, né? E foi momentos horríveis que eu vivi. Hoje eu sei o tamanho do propósito que o Senhor tinha para mim. Sim. Sabe? Naquele momento, nesse momento que a gente se sente sozinho, que a gente acha que a nossa situação não tem mais jeito, né? É nesse momento aí que, se você realmente se abrir, é uma portinha pequena, você vai ver o tamanho da grandiosidade que o Senhor quer fazer na sua vida. Verdade. Né? Eu nunca me imaginaria estar onde estou hoje. Eu nunca imaginaria sair de casa depois de um dia de trabalho e louvar o Senhor Jesus e ir para as missões com tanto amor e com tanta alegria. É os dias mais felizes da nossa vida, é quando diz, tem grupo de oração, tem missão. E ontem o Evangelho falava, né, em Lucas, justamente disso, de fazer as coisas pelo nosso Senhor por amor, sem esperar nada em troca. Sim. Né? Às vezes, muito de nós queremos fazer algo, né, por alguém, na nossa realidade hoje, esperando algo em troca. Né? E nós não devemos, nós devemos fazer por amor. Imagina se Jesus, tudo que Ele passou, toda aquela paixão, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, se Ele esperasse algo, fizesse esperando algo em troca de nós, dessa humanidade que veio bem depois, como estaria o coração dele hoje? Sim, verdade. Pois é. A providência de Deus nos tempos difíceis é sua presença, seu amor, né? É incrível. Não sei se você já passou por momentos assim, Fátima, de oração, né? Vou partilhar agora. Me deu vontade, sabe? Você começou a falar aí, me deu vontade. Vamos trocando aqui os papéis. Não sei se você já passou momentos assim, tipo, da sua intimidade com Deus, né? Tipo, quando você vai rezar, a vontade que você tem é de ficar só ao lado dele. É tanto que as passagens que me tocam muito o coração é Marta e Maria. Maria que fica aos pés de Jesus, né? E a predileção que ele encontrava nos corações, que ele se aproximava, sabe? Aquele coração aberto, entendeu? Quando a pessoa conhecia, né, a Deus, o coração transbordava, sabe, de amor. Não precisava fazer mais nada, sabe? Porque a pessoa encontrava o tesouro da sua vida. E muitas vezes, quando estou, assim, nos meus momentos de oração, sabe? É tudo que eu falo para Jesus, assim, tipo, Senhor, sabe? O Senhor é tão bom e maravilhoso, né?
o Senhor, com tanta coisa que o Senhor tem, tantos atributos que o Senhor tem, o Senhor está olhando para mim, sabe? O Senhor olha para mim, o Senhor olha para a minha pequenez, eu não sou nem merecedor, entendeu? Jesus tem tanta gente. E ao imaginar diante de tantos, Sim, de sim, muitos, sim. e a gente se vê por vários momentos escolhidos. Sim, tem tanta gente, né? E o Senhor olhou para mim, e eu estou falando para vocês, minha gente, não é das coisas que eu venho a fazer. Eu estou falando do momento que o meu coração parou para reconhecer a Deus. Você sabe o que é a melhor coisa que você pode viver neste mundo? É você estar com Jesus, sabendo que esse ensaio com Ele é o que você vai viver eternamente. Você sabe, meu irmão, toda a nossa caminhada, todo o propósito da evangelização, tudo isso é para dizer que um dia nós viveremos com o Senhor. Por isso eu digo para você, não fite o seu coração, não fite os seus olhos no que é passageiro. A nossa maior recompensa é o amor de Deus. A nossa maior alegria é estar com o Senhor, porque é com Ele que nós vamos passar a eternidade. Verdade, irmão. Verdade, que lindo. Pessoal, hoje está uma bênção, né? Nosso podcast está uma bênção, graças a Deus também, né? É a santidade do Senhor que toma conta de tudo, né, Fátima? E eu já quero agora que você também nos fale, né? Fale para nós, se você pode partilhar, né, a providência que você estava falando logo no iniciozinho do seu irmão, junto conosco, você pode testemunhar para nós, para edificar, né, o povo que está em casa e todo o povo que está aqui. Partilha para nós, porque a gente quer saber. Amém. Como eu falava, né, meus irmãos, sobre o Covid, né, que todos nós, né, adquirimos, 16 pessoas. Meu irmão foi o caso mais grave, ele teve 75% do pulmão comprometido. E aí nós enfrentamos uma batalha, né, de sofrimento, e a solução, o encontro com Jesus aconteceu nesse momento. Quando a minha mãe saiu do hospital, né, ela queria ver todos os filhos. E cadê o Francisco? Meu Deus. Né? E aí, como ela estava muito debilitada, o médico, cuidado, vocês vão falar, cuidado. Ela está muito debilitada. Então, de início, a primeira vez que ela procurou, nós dissemos que ele estava viajando, porque ela estava muito, muito, muito debilitada. E nós ficamos com medo, né? E aí passou o tempo e ela disse, e ele volta quando? Passou 3 dias, ela já ficou... Eu disse, não é mais para falar nada. E aí o meu irmão mais velho, o Flávio, conversou com ela e disse que ele tinha sido transferido, né, que ele tinha pegado o Covid e que ele tinha transferido para o regional. Né? Aí ela, mas por que ele foi para o regional e tal? E aí, não, mãe, mas é Coração porque lá os mãe, equipamentos são melhores, aquela coisa, né? Foi passando. Quando foi com 1 semana, eu cheguei para ela e disse, mãe, Francisco foi para a UTI. Aí, com mais 7 dias, eu disse, mãe, Francisco foi entubado. Foi assim, Sim. Mas ela é uma mulher de muita oração. Ela é uma mulher de muita força, você não tem noção. E eu sabia que quando ela soubesse, né, dessa gravidade do filho, ela ia se unir a todos nós em oração. Né? Durante esse tempo, eu recebi uma capelinha. Né? Aí entra os canais de bênção, né, na nossa vida, de uma vizinha, a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus. E, quando eu recebi essa capelinha, eu estava com Covid. Né? Eu estava bem no início. Inclusive, eu senti todos os sintomas, eu fui para o hospital, eu senti falta de ar. Foi muito difícil para mim também. Não como os outros, né? Mas sofri, né? Senti. E eu recebi essa capelinha e a minha vizinha disse, olha, eu vou te dar essa capelinha, faz a novena, que justamente vai dar o tempo de você ficar curada. E vai pedindo a Deus para te curar. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Quando estava no 4º dia, o meu irmão foi para o regional, foi entubado. Sim. E aí eu mudei a oração, porque a minha cunhada, a esposa dele, veio ficar comigo na minha casa, que ela também estava com Covid. Ficamos juntas no quarto, e ela muito desesperada, e não vamos rezar. Eu recebi essa capelinha e eu estava rezando, mas agora nós vamos rezar mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vai tocar em Francisco Filho, vai, Senhor Jesus.
E assim, essa vizinha fez, Dona Dica, ela fez com todos os meus irmãos. Estavam todos contaminados, ela deu a capelinha para cada um. E aí todo mundo ficou rezando essa novena, só que quando nós soubemos de Francisco Filho, é incrível, incrível. Quando nós soubemos que ele foi entubado, cada um estava rezando a novena nas suas casas. Mas todo mundo mudou a oração, vai tocar em Francisco Filho, vai Senhor Jesus. Só que ninguém combinou. Sim. Foi a ação do Espírito Santo, né? Foi a ação do Espírito Santo em cada um. E aí nós continuamos, e minha mãe, quando saiu do hospital, levou a minha cunhada para a casa dela, e aí nós continuamos essa oração com mais força. Tinha dias, sabe, irmão, de estar carro, moto, do jeito que é o grupo de oração lá hoje. Sei. Carro, moto, e o povo, meu Deus, os vizinhos saíam na rua e diziam, meu Deus, será que o pior aconteceu? Mas não, eram pessoas que se reuniam na casa da minha mãe para rezar o texto por ele. Que bênção. E isso foi tomando posse. Mas o que mais doía, sabe, era porque nós não tínhamos notícias boas. Ele chegou a usar 100% do oxigênio. Aos olhos humanos, né? Parecia sem que... jeito, meu Deus. sabe? Entendi. E só um milagre. Somente um milagre. Ele era considerado o paciente mais grave do regional. Nós tínhamos pessoas, amigos, que trabalhavam lá com enfermeira e sempre estavam lá perto e nos passavam informações. E as informações nunca eram boas. E o que mais doía, irmão, do processo, porque sempre que eu conto esse testemunho, eu conto, ele é um pouco grande, então eu costumo resumir. Sim. Mas essa parte é uma parte pequena, mas que doía muito. Era porque a gente não tinha horário de ter notícias dele. Eles começavam a fazer as ligações de 7 da manhã às 7 da noite, então era a qualquer momento. Imagina você passar o dia inteiro esperando uma ligação para ter notícia de um parente seu. É porque também nada do erro do hospital, a gente agradece demais, mas é porque a demanda era muito grande. Entendi. De pessoas internadas, sabe? Entendi. E como vocês já estavam fragilizados, né? Demais, Esperando aquela ansiedade, né? Sei. E Com pavor daquela realidade da pandemia, né? assim, todas as pessoas naquela época, muitas pessoas, muitos casos da nossa região aqui, sempre que ia se entubar, dificilmente voltava. Chegava a óbito, né? Entendi. Aí, aquele medo, dormia com aquele medo, acordava com aquele medo, né? E aí, Senhor nos ajuda, Senhor nos ajuda. Minha mãe providenciou o quadro, colocou no quintal da casa dela, né, que para finalizar, eu vou contar para vocês bem rápido. Quando foi no 30º dia, eu recebi uma ligação do médico que dizia assim, sempre foi tudo providência de Deus, porque sempre quem recebia essa ligação era a minha cunhada, a esposa dele, no celular dela, mas os números cadastrados lá eram o dela e o meu. E eu recebi essa ligação às 6 da manhã, 6h30, 6 e pouco da manhã. E o médico dizia assim, é a parente do seu Francisco? Eu disse sim. Ele disse, eu estou ligando para vocês porque o seu Francisco ele não apresentou melhoras, mas ele também não apresentou piores, ele está num estado estável, né? Mas nós precisamos que ele melhore. Nós vamos dar uma medicação para ele, que essa medicação é como um fogo. E ela tem 4 horas para agir. Nós vamos esperar 4 horas. Até o meio-dia, digamos, ele ainda disse assim. Então, nós vamos fazer nossa parte aqui e vocês, família, vão fazer a parte aí em oração. Porque, se caso essa medicação não funcionar, nós vamos desligar os aparelhos. Meu Deus. Porque tem pessoas que têm mais probabilidade de conseguir viver com essa ventilação mecânica do que ele. Sim. Então, ali, para mim, foi um choque. Porque foi um aviso, né? E, quando eu recebi essa ligação, eu não tive coragem de compartilhar com ninguém. Eu fiquei para mim, né? E eu fui para a casa da minha mãe e eu sempre, na família, eu fui tida como uma pessoa forte, uma pessoa que busca, que corre, que resolve, que está ali para dar força a todo mundo. Mas, nesse dia, eu desmoronei.
Eu não tinha força, estava caída, assim. Minha mãe, o que é que você tem? Toda vida você é mais forte que eu. Eu digo, mãe, tem dias e dias, hoje é o meu. Hoje, mas eu não queria falar para Sim, ela. ela não, né, podia saber. Ao meio-dia, nós estávamos assistindo uma live Sim. com adoração ao Santíssimo. E o padre disse, tem alguém que está assistindo essa live agora e precisa de um milagre. Não é coisa pequena, é um milagre. Então, seja lá o que você estiver fazendo nessa hora, para tudo, se ajoelha diante do Senhor Jesus. Diante desse celular que apresenta para você Jesus sacramentado e pede para Ele a tua graça. Minha mãe tinha colocado comida, ela disse que todo mundo tinha que comer naquele dia, porque não aguentava mais ver todo mundo. Mas eu joguei o pratinho assim de lado, fui lá, sei lá assim, no cantinho da mesa, e eu me ajoelhei. E ela e a minha cunhada ficaram olhando assim para mim. Mas elas ouviram o que o padre falou, né? Sim. E eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, eu te peço por tudo quanto tem mais sagrado, que o Senhor possa curar o meu irmão, dar mais uma oportunidade de vida para ele. Eu peço perdão, Senhor, por todos os pecados dele, mas dessa oportunidade de vida para ele. E eu preocupava muito com a minha mãe, né? Mas eu pedi como eu nunca pedi nada para mim. Para mim, pessoa, para um filho, para um esposo. Entendi. Eu pedi com muita força. E o Senhor Jesus entrou com providência, porque nesse momento, era o meio-dia, essa live, e lá no hospital, enquanto isso, no hospital, o médico chegou para a enfermeira e disse que ia desligar os aparelhos. E a enfermeira, né, como um anjo de luz, né, disse, doutor, não desliga agora, não. Deus já estava preparando tudo, Deus já né? estava preparando. Aí ele disse, aqui a gente tem que agir com a razão. Aí ele disse, doutor, eu conheço a família desse rapaz, eles estão sofrendo muito. Aí ele disse, mas eu já avisei para a família. A gente fez os procedimentos, aplicou o medicamento e eu falei que senão... E ele não apresentou melhoras. Aí ela disse, mas ele também não apresentou piora. Aí ele disse que ia almoçar e, na volta, desligava os aparelhos. E ele saiu da UTI. E a enfermeira estava lá, um pouco minuto, ela viu o pé dele se mexendo. Como que uma pessoa sedada, Glória a Deus. entubada, se mexe. Glória a Deus. E ela foi lá e viu e baixou a oxigenação, que estava em 100%, baixou para 90%, segurou o olho, a saturação estava bem melhor. E ela ligou para o médico. E disse, doutor, soube que o seu Francisco apresentou melhoras. Ele disse, impossível. Venha O ver. impossível de Deus, gente. Venha ver, rapaz. Impossível de Deus. E ele disse, é impossível. Doutor, por favor, volta, eu estou subindo. Ele voltou do estacionamento. E ele chegou lá e ele ficou surpreso. Então, ele chamou o fisioterapeuta, chamou todas as outras equipes, né, para poder reanimá-lo, né? Sim. E, nesse momento, fizeram até uma chamada de vídeo para mim, muito forte isso. E ele foi curado. Glória Para a a honra e Deus. glória do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite, nesse dia, o médico foi passar o plantão para o outro médico, às 7 horas da noite. E ele sempre coloca lá no prontuário tudo que fez com o paciente, né? Sim. Os medicamentos que tomou, os exames que foram feitos, ele colocou lá no prontuário. O paciente do leito 22 é um milagre de Deus. Amém. Amém. Milagre de Deus. E está aí. Entrou com 115 quilos, pessoal, no hospital, saiu com 55. Totalmente debilitado, ainda fez traqueostomia, mas está aí. Deus fez grandes coisas na vida deste homem, né? Ele tinha o sonho de ter uma casa, ele teve a casa dele, né? A esposa dele ganhou, está com um mês, né? Vai fazer um mês que a esposa dele ganhou o bebê, né? Ele, pai novamente agora, e assim, só bênção, só graça. O Senhor realmente queria, né, converter através desse testemunho, através do que o Senhor fez na vida dele, na vida de muitos, inclusive na minha, né? Porque através dessa situação foi onde eu me abri, né, para o Senhor Jesus, próximo a Ele, rezando todos os dias, o Senhor, transformar a vida do meu esposo, mudar a vida do meu esposo, né? E eu fiz 30 dias de oração, pedindo ao Senhor Jesus
No 30º dia, o Senhor Jesus me deu a graça do meu esposo. Tinha o sonho da casa própria. No dia que eu fui buscar o meu irmão no hospital, eu recebi a ligação que eu tinha conseguido o financiamento no banco. E não é contar assim só as conseguir vantagens, o né? financiamento no banco. Não, gente. Era 2 pessoas que estavam com o nome no SPC Serasa, sem condições nenhuma de comprar uma casa. E o Senhor falou no nosso coração no início do ano que o ano de 2020 seria um ano transformador. E a gente buscou isso. A gente foi buscar uma casa, sabe, para comprar. E quando a gente chegou lá, ele me levou numa casa. E eu disse, meu Deus, menino, tá doido? Essa casa aqui é uma mansão. Não tem como a gente comprar uma casa dessa, não. Falava para ele, aí ele, mas a gente tem que pensar grande. Meu esposo, ele é muito seguro, sabe? Sim. As coisas que quer. A gente tem que pensar grande. Eu digo, eu sei, mas vamos acordar, né, meu filho? Nossa realidade não é essa. E a gente olhou a casa e fui para o corretor e perguntei a documentação. A primeira coisa que precisava, o nome limpo. Ninguém tinha. Mas aí Deus providenciou tudo. Fez a gente criar essa força, essa coragem, esse desejo Sim. de alcançar. Meu esposo conseguiu, né, limpar o nome dele. Eu recebi uma graça muito grande. A primeira graça que eu recebi foi o Senhor liberar o meu auxílio, que foi negado 2 vezes. Sim. Através desse auxílio, eu consegui limpar o meu nome, que há muitos anos eu não tinha crédito nenhum. E o Senhor me deu essa graça. E, com 3 meses depois, a gente deu a entrada na papelada e o Senhor nos abençoou. Né? A gente tinha uma moto, se desfez da moto, mas Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão providente, sabe, na nossa vida, de dizer assim, ei, eu vou mostrar para vocês que eu estou com vocês todos os dias. Agora não larga a minha mão. Não me deixa sozinho. Eu preciso de vocês. Eu preciso de servos. Era isso que o Senhor falava no meu coração. É por isso que eu digo muito nas missões onde eu passo, pessoal, quando alcançar a graça, não esqueça de Deus. Parem de tratar Deus como uma válvula de escape na hora da dificuldade, de chegar e pedir a graça, Deus dá e depois tchau. Do barganho, depois né? eu volto novamente. Do barganho, não, né? Não eu dá. preciso, eu quero, e depois que recebe. E aí foi isso que eu tomei posse para a minha vida. Assim, eu quero te servir. Eu quero mudar de vida. Né? Aquela casa que eu achei que era impossível. Amém. Jamais eu ia conseguir comprar uma casa daquela. Hoje eu moro nela, meu irmão. Amém. Moro nela. O Senhor deu transporte, o Senhor Amém. deu emprego, o Senhor deu trabalho, o Senhor deu transformação de vida, o Senhor deu cura, deu libertação. Os sonhos de casar na igreja, eu casei na igreja, vestida de noiva, linda, com meus filhos, com meu esposo maravilhoso. Amém. Né? Foram muitas graças, milagres e prodígios. Não sou uma colecionadora de milagres. Sim. Muita graça. Muita bênção. Sou muito, muito grata ao Senhor Jesus. E a minha forma, que é pouca demais. Eu sempre digo, Senhor, estou aqui. O que queres de mim? Queres que eu faça? E eu procuro sempre ser obediente a esse chamado. E eu vou. Aonde Ele me colocar, aonde Ele me chamar, eu estarei ali para louvar, para agradecer, para bendizer, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Para fortalecer, eu levo esse testemunho. Através desse testemunho, casais já se casaram. Né? Através desse testemunho, a gente já conseguiu casamentos, pessoas que estavam separadas, reataram seus matrimônios, né? Que estavam vida desregrada, né? Amizades, né? Você falava isso com Afonso e me tocou bastante. Sim. Né? Pessoas que conviviam na vida desregrada com a gente, que hoje a gente trouxe. Sim. Também pessoas que receberam graças, pessoas que seguem o mesmo caminho. Tem aqueles, né, que passam por nós e dizem assim, eita, esses aí agora só quer ser santo. Amém. Amém, que bom, né? Eu quero. Que bom. E aí é seguir o caminho, né? Seguir com muita força, com muita fé. E o que eu mais peço a Ele, meu irmão, o que eu mais peço a Ele, assim, muito, muito, Senhor, me dá força, me capacita. Antes, quando eu fui para a minha primeira missão, eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vim rezar o texto da misericórdia, eu sei, mas o que é que eu vou falar para esse povo? Aí o Senhor soprava no meu ouvido. Quer mais o quê? Tantos testemunhos. Você quer mais o quê? Colecionadora de milagres e você não vai falar nada do que eu fiz na sua vida de testemunho. Uhum. E aí foi modificando. E eu disse, Senhor, eu quero pregar. Eu quero pregar. O Senhor pode estudar a palavra, minha irmã. E eu
Comecei a estudar, e lendo Bíblia, Evangelho, e buscando, né, e assistindo. Meu Frei Gilson maravilhoso. E aí, Deus capacita, irmão. Amém. Quando a gente acha que não vai conseguir, que não é capaz, o Senhor vem e te diz, eu te capacito. Eu te capacito, porque Ele que faz tudo em todos. É Ele que faz todas as coisas. Né? Eu sempre falo às pessoas que estão entrando no grupo e tudo, eu digo, gente, não se preocupem, simplesmente se entreguem. Deus Sim. trata de todas as coisas. Ele vai mudar a tua forma de falar, Ele vai mudar a tua veste, Ele vai mudar o teu comportamento. Sim. Isso é natural. Porque a gente vê muito isso, né? As pessoas, às vezes, têm até um receiozinho de entrar porque vê todo mundo diferente. Sim. As pessoas precisam se sentir amadas, né? Precisam que você fale de Deus para elas de uma maneira diferente, de uma maneira clara. Porque palavras bonitas, como você falava sobre a oração, mas eu não sei nem o que dizer. Eu digo, mas você não senta na calçada com sua amiga e fala a sua vida toda, então do jeito que você fala para ela, fala para Deus. Sim. Porque Ele não vai te trair, Ele é o teu melhor amigo. Sim. Né? E é isso que a gente tem que fazer, acolher, explicar com carinho. É ter paciência. A gente sabe que o processo é lento. E que muitas vezes a gente não ganha. Nós somos uma prova viva, né? O processo é lento. Verdade. Estamos em processo. Todos nós estamos em processo, né? Sou uma recém-nascida ainda. Né? Não cheguei nem perto do nosso irmão aqui. Mas estou buscando. Né? E sou muito grata, meu irmão. Amém. Muito grata pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Sim. Né? Na nossa vida como um todo. É graça de Deus ter pessoas hoje para conversar, para ter um bate-papo desse aqui, para falar dos milagres, das graças que o Senhor Jesus faz na nossa vida todos os dias. Precisa ser compartilhado. Se você tem um testemunho, se você faz parte de um grupo de oração, de uma comunidade, testemunhe as graças de Deus na sua vida. Por mais menor que seja, é necessário. Né? Através do testemunho, tem um ditadozinho que fala, né, que as palavras convencem, mas o testemunho é que arrasta. Sim. Verdade. E é justamente isso. Né? Eu sempre falo, testemunho, testemunho, testemunho. Amém. Deus vai agindo. Amém. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Com certeza. E aí, pessoal, falei para vocês que é só bênção sobre bênção, né? Graças a Deus, minha irmã. Eu louvo muito ao Senhor pela sua presença aqui, né, na noite de hoje. E eu acho que todo mundo está como eu aqui, né, impactado com tanta bênção, né? E você vê que Deus faz, né, quando a gente verdadeiramente se achega a Ele com coração puro, coração de uma criança. Uma das coisas que você falava aí no seu testemunho com seu irmão, né, que me tocou no dia que você me falou e agora também, é que ela não pediu nunca para ela ou para os que estavam mais próximos, como o esposo e filhos, como ela estava pedindo para o irmão dela. Ela podia ter tido o mesmo zelo, a mesma coisa com pessoas mais próximas, certo? Ele é irmão dela, mas tem o esposo que é mais próximo, tem os filhos. Mas você vê que ela frisou isso? Eu nunca pedi nem para mim como eu pedi para ele. E a graça aconteceu. Verdade. Irmãos, Deus nos ensina a ser assim. Sai de nós, do nosso egoísmo. O Senhor diz, tudo o que quiseres que faça a vocês, faça ao outro, né? O nosso serviço, irmãos, é esse, é imitarmos o nosso Senhor. Ele, sendo o Senhor, desceu a este mundo para servir, para vir tomar sobre si as nossas dores e livrar todos nós dos nossos pecados, das nossas transgressões. E é isso, né, irmã? Eu fico muito feliz de escutar suas palavras e chega, eu estou assim, sabe? Você acha que você está como eu, né? Você está flutuando aí. Mas não acabou, não. Ainda tenho mais uma pergunta para fazer para ela. Lembrando que, se você está gostando do nosso podcast, quero pedir que você comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Por quê? Porque a plataforma vai entender que esse vídeo está sendo bom para você e vai compartilhar, vai levar esse vídeo para outras pessoas que também necessitam. Você está gostando do bate-papo aqui? Outras pessoas precisam escutar o testemunho dela das obras que o Senhor fez na vida dela. Lembrando Amém. que fazendo isso, né, o pessoal em casa está também evangelizando, né? Quantas pessoas precisam ouvir, se sentir forte, né, através de testemunhos, através desse e de muitos outros, né? É importante que a gente compartilhe o que é de Deus. Sabe, isso é muito importante, compartilhar o que é de Deus. Pessoas precisam de Deus nesse momento. Todos nós precisamos, mas tem pessoas que clamam a sua misericórdia nesse momento. E, às vezes, um vídeo, né,
um bate-papo desse, uma conversa, uma oração, transforma, cura, liberta. Então, faça a sua parte de cristão. Compartilhe. E é isso aí, povo de Deus. Nós agora vamos saber, né, da nossa irmã aqui, Fátima. Tem alguma música que, tipo, você diz assim, essa música é a música da minha vida em matéria de arrebata meu coração para Deus, eu estava passando isso ou aquilo e ela chegou no momento certo e na hora certa. Conta pra gente. Tem sim. Sempre tem. Eu acredito que todos nós, né, temos uma canção que ela mexe, que ela nos faz abrir o coração, que a gente se identifica. Sim. Né? No momento em que eu vivi a pandemia, né, que vivi essas situações, a qual contei para vocês, foi um momento assim muito fechado. Mas teve uma experiência no dia do meu aniversário, né, dia 1º de maio. Eu fui para a missa, né, porque é o dia também da minha renovação na minha casa, então fui para a missa de manhã cedinho. E, ao chegar na missa, né, fui com a minha mãe e meu esposo, e meu irmão, Fábio, né, que é o coordenador do grupo. Um beijo, meu irmão, te amo muito. Um abraço, Você Fábio. É meu exemplo. Né? Eu não conheço o Fábio, mas se Deus quiser, né? Um dia a gente vai conversar, né? E ele cantou, Sim. né? Ele canta, toca. E ele disse, hoje é o aniversário da minha irmã, Fátima, e eu queria oferecer essa música para ela. Mas foi uma coisa de Deus, porque foi uma transformação muito grande naquele dia, através da Santa Missa, né, a adoração ao Santíssimo. Aconteceu muitas coisas naquele dia, né, e essa canção ela veio simplesmente me mostrar onde eu estava e aonde eu queria ir, o que eu queria que o Senhor fizesse de mim. Né? É uma canção que chama Deus Cuida de Mim. Sim, já escutei. Linda música. Muito linda. Linda. E me tocou bastante, né? Já vinha ouvindo ela antes, sim, mas ela não mexeu tanto comigo como naquele momento. Porque o Senhor, naquele dia, o Senhor me preparou para algo surreal que aconteceu. Né? Eu e meu esposo tivemos uma experiência naquele dia grandiosa. Na presença de Deus, né? Sobrenatural, verdade. E me tocou bastante. Que bom. Essa canção. Que ela fala, eu preciso aprender mais de ti, um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Sim. Eu preciso aprender mais de Deus. Né? E essa é a sede que eu tenho, né, que eu busco hoje, em aprender mais, sempre mais, em estar na presença dEle. Né? Estou em casa, final de semana, com meu esposo, né, limpando a casa, e ali sendo evangelizada a todo momento, com pregações, né, e ouvindo esses louvores que edificam, né, edificam nossa casa, nossa família, nosso coração. Essa música mexeu muito comigo, até hoje. Amém. Amém. Deus cuida de mim, o nome da música, né? É incrível, né, pessoal? Eu quis fazer essa pergunta para a Fátima, porque, tipo, como é importante você começar a trazer para a sua vida coisas que alimentem sua espiritualidade, né? Verdade. Quando você conhece a Jesus, que você passa por essa conversão, que é diária, você começa a tirar aqueles excessos, né, que não somam, verdade, na sua vida. E a música, pessoal, ela tem um poder imenso, né? Eu já vi um relato, já vi uma pregação, onde a pessoa diz que a música entra até pelos poros da pele. Então, veja a importância de você estar escutando, né, músicas boas, orando 2 vezes com as músicas, né? Inclusive, pessoal, tem um podcast aqui gravado com o irmão James, e nós estamos falando sobre música católica, música cristã. Se você não viu ainda esse bate-papo sobre música com o irmão James, procura aqui no canal que você vai conferir. E, Fátima, a minha música, sabe? A que toca o meu coração, que me conduziu na época da minha conversão, sabe? Logo quando eu cheguei num grupo de oração e que eu vi um testemunho, sabe? Bem rapidinho. Quando o Senhor me chamou, né, para servi-lo, eu fui convidado para ir para um grupo de oração e eu jamais imaginava que eu ia para um lugar desses, porque eu achava que, tipo, era uma perda de tempo. Olha só, né? A mente da gente quando não conhece a Jesus. Quem me convidou foi um primo meu e eu falava assim, quanto tempo vocês vão passar lá? Aí ele falava, não, uns 40 minutos, uns 60 minutos. Eu disse, esse tempo todo? Fazendo o quê? Aí ele, rapaz, rezando. Eu, não,
Deus me livre, vou nada, né, para esse lugar não e tal. O que aconteceu? Certo dia eu fui e a minha surpresa, quando eu olhei para aquele povo, eu disse, meu Deus, eu não sabia que existia um povo assim. Sabe, eu comecei a me sentir parte daquele povo, porque muitos vazios dentro de mim começaram a ser preenchidos pelas orações e pelas músicas. E uma especial, na hora que eu cheguei, a menina estava cantando, né? Faz tanto tempo, né? Era uma irmã de caminhada e faz muito tempo que a gente não se vê, mas eu jamais, né, esqueço que ela foi o instrumento usado por Deus para me conduzir até o Senhor naquele dia com aquela música, que foi a música Abraço de Pai, do Valmir Alencar. Cara, essa música, sabe, foi a música da minha conversão, sabe? Eu escutei essa música e eu me senti tão acolhido pelo Senhor. É incrível que você escuta ela Sim, hoje toca. sim. Né? Parece que você sente aquele frio, aquela sensação. Você volta no tempo. Sim. Né? Vai lá para o iniciozinho Sim. de tudo começou. Você relembra, né? E você vê a bondade de Deus, como Deus, né? Hoje mais maduro, né? Na fé, você começa a pensar como Deus, né? É bom. Me pegou naquela minha imaturidade, né? Talvez um pouco mais jovem, mas na imaturidade, e me conduziu até hoje. Preciso aprender muito, mas hoje eu já tenho maturidade bastante para reconhecer o tamanho do amor de Deus na minha vida. Sabe o que é bacana, irmão? Eu sempre falo que voltar ao passado, né, sem Deus, é uma coisa. Sim. Né? Você vai voltar ao seu passado e você vai sofrer. Sim. Novamente. Entra numa melancolia Agora, imensa, você né? voltar ao seu passado com Deus, minha gente, não, depois da sua conversão não tem coisa melhor. Você vê o quanto você é grande, o quanto você é um vencedor. Eu me sinto uma vencedora. Como Deus lhe livrou de tantas coisas ruins, né? É até engraçado, a gente diz assim... E sentir-se também o problema, porque tem pessoas que têm dificuldade, né, de voltar ao passado e ver os seus erros, onde você andava, o que você fazia, o que você frequentava, né? E aonde você chegou. Eu não tenho essa dificuldade, de jeito nenhum. Eu conto meu testemunho assim, abertamente. Já a pessoa chegar, você não tem vergonha? Não, que já passou. Já né? passou, eu não sou mais aquela pessoa. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criatura, se renova todas as coisas, é verdade. Amém. E, pessoal, é incrível, né? Como Deus ele faz as coisas perfeitas, né? E tudo, quando o coração do homem se abre até Ele. E já pegando esse gancho da música, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a música que tocou a sua vida, a sua conversão. Você que está assistindo o vídeo, por favor, não saia desse vídeo sem colocar aqui a música que toca você, né? Pode ser nesse tempo que você está vivendo ou aquela música que arrebatou seu coração há muito tempo atrás. Fátima, nós estamos chegando ao fim. Que pena. Se deixar, era a noite toda, meu pai. Mas é o que eu digo sempre às pessoas, sabe, Fátima? Essa experiência que a gente está vivendo aqui, tanto edifica o coração das pessoas que estão em casa, como o nosso. Já quero agradecer a você, né, por ter vindo. Maravilhoso. Agradecer o grupo Jesus Misericordioso por ter liberado a Fátima para vir, né? Agradecer a família da Fátima, o esposo dela que está aqui no estúdio, que também tem um testemunho maravilhoso, que logo, logo ele vai vir aqui também, viu? Ele já está ali, de vez em quando ele fica com aquela... Ele é meio sério, sabe, minha gente? Mas é uma pessoa super legal e vocês vão conhecer. Eu tive a graça de escutar um pouquinho do testemunho dele. Fátima ia deixando aqui escapar um pouquinho do testemunho, mas nós vamos escutar, se Deus quiser, em uma entrevista com ele aqui, em um bate-papo com ele do testemunho, porque ele é um homem de Deus, viu? Daqueles, não é? Daqueles calados, sabe? Mas que tipo é um homem que busca a sabedoria do Senhor. Gente, ele é bem caladinho, mas quando ele abre a boca, é um profeta de Deus. Viu? Tá vendo? É assim, né? De as pessoas que andam... É pessoa suspeita falar, né? Convenhamos e convenhamos, sim, a esposa. Né? Não é por isso não, porque ele é uma bênção. A gente reconhece, né? A gente reconhece o povo de Deus, né? E ele tem se doado muito, né? Muito, não vou falar muito não. Amém. Então, Fátima, muito obrigado mais uma vez. Você, que Deus possa abençoar você, Obrigada viu? a toda a sua equipe maravilhosa. Amém. Né? Que Deus abençoe esse podcast aqui. Vai ser um muito, 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 muito sucesso para a nossa evangelização. Amém.
né? E não desista, você é um homem de Deus, Amém. um homem abençoado. Amém. Né? Esse projeto aqui, eu tenho certeza que é um projeto de Deus. Amém. Né? E vai fluir muito, 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 Amém. muito. Amém. Certo? E eu quero que todo mundo compartilhe, viu, Olha pessoal? aí. Ajude, nós temos que engrandecer as obras do Senhor. É nossa obrigação de cristão. Então, vamos engrandecer, vamos divulgar, vamos compartilhar, curtir muito, seguir nosso irmão, né, no Instagram. Amém. E é isso. Olha, eu vou deixar aí o Instagram da Fátima e do grupo de oração dela, vai estar passando aí para que você também possa ir lá no Instagram, seguir o pessoal lá. Pessoal, tem que andar com pessoas que edificam nossa fé, né? E a Fátima falou aqui, eu quero só pegar um ganchinho antes da gente acabar. Nós estamos numa meta de alcançar 1.000 inscritos aqui no canal. Por quê? Porque a gente vai poder fazer lives ao vivo. Já pensou, Fátima? A gente tendo uma conversa aqui ao vivo, hein? Já pensou? Os bastidores, você não sabe nem o que acontece, tô brincando. Mas ao vivo vai ser uma bênção de Deus. Então, olha, mete o dedo aqui nessa inscrição, minha gente. Por favor, né? Deixa o like aqui para nós, para que a gente possa estar fazendo o podcast ao vivo. Temos uma meta de 1.000 inscritos. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar para fazer parte dessa família. Dessa família, né? Quero saber, tá bom? A todos uma boa noite. Deus abençoe. Boa noite, mais povo uma de vez. Deus, Deus abençoe. E Muito obrigada. até o próximo podcast. Tchau.